Então, meus queridos irmãos, Pai do Senhor para todos, quero trazer aqui também desta feita a respeito da sua ou do seu batismo. Se João tinha uma mensagem, se João tinha autoridade, João também tinha um batismo. Ainda no capítulo 3, versículo de número 5 e 6, diz: Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então João era aquele homem que tinha uma mensagem, que tinha autoridade, mas também que tinha um batismo. E eu acho muito interessante esse batismo, porque o próprio Senhor deixa claro que esse batismo, ele não é um batismo tirado de alguma religião daqueles dias ou pegado de alguém, mas é um batismo diretamente dos céus. Nós observamos que o próprio Senhor testifica disso, esse batismo de João, quando alguém o questiona e chega ao ponto de querer duvidar da autoridade do Senhor, e o Senhor vai lhe fazer perguntas e vai perguntar: o batismo de João era do céu ou dos homens? E aqueles que queriam acusar a Cristo e queria achar que o Senhor não era o Todo-Poderoso, que não era de fato o Filho de Deus, aí diz que eles ficavam pensando entre si, dizendo: se dissermos que é do céu, ele dirá: então por que vocês não creram? E se dissermos que o batismo de João é do homem, então seremos apedrejados. Então diz que Jesus respondeu: não sabemos. Eles falaram para Jesus: não sabemos. E o próprio Senhor disse: nem eu também digo com que autoridade faço isso. Mostrando aqui, meus irmãos, que esse batismo de João Batista é um batismo que veio direto dos céus para o seu servo. E aqui nós podemos observar que, de fato, o batismo de João Batista, e que ele tinha um batismo e que não era um batismo humano, mas um batismo que o próprio Deus havia assim lhe concedido. Em quarto lugar, para terminarmos, nós observamos que João Batista também, ele era um homem obediente. E isso nos faz, irmãos, entender que não adianta ter uma mensagem, não adianta ter autoridade, não adianta ter um batismo, escute, se não tivermos obediência. Diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Falando em obediência, o versículo 13 diz: Então veio Jesus da Galiléia com João, ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunham-se em dizer, ou dizendo: Eu quero ser batizado e vem tu a mim. Mas o Senhor disse: João, faça. João, obedeça. Porque você fazendo isso se cumprirá o que diz as Escrituras. Eu pergunto para você esta noite, esta tarde ou esta manhã: se porventura João não fosse uma pessoa obediente, o que seria do seu ministério? Em outras palavras, Jesus é que está autenticando o ministério de João através da sua obediência. Em outras palavras, queridos e amados irmãos, Jesus está dizendo: João tem uma mensagem, João tem autoridade, João tem um batismo, mas se ele não obedecer, em outras palavras, Jesus está dizendo: eu não autenticaria o ministério de João. Eu nunca vi até hoje alguém, meus irmãos, ter uma vida ou um ministério frutífero sem obediência. É preciso a obediência. Ainda que nós não concordemos com algumas coisas, mas é claro que quando se fala de autoridade que Deus constituiu sobre cada um de nós, nós precisamos obedecer para chegarmos como João Batista e ter um ministério aprovado pelo nosso Senhor. Isso é lindo, irmãos. Há muitos que, infelizmente, não têm se submetido à liderança e estão como Israel no deserto,
anda para um lado, anda para o outro e está no mesmo lugar, andando em lugares que deveria chegar bem mais rápido e ser abençoado com bem mais rapidez, mas a desobediência faz com que fique andando no deserto e não chegue a ter de fato as bênçãos que Deus tem. Você poderia me perguntar qual é o segredo, qual é a fórmula? É a fórmula de João, obedecer. É a fórmula de Samuel, obedecer. É a fórmula de Abraão, obedecer, de Moisés, de todos aqueles que o Senhor chamou de Elias. Ou obediência. Lembra do fato acontecido em Reis daquele homem chamado Naamã? E se ele não obedecesse, irmãos, o profeta? Até hoje, se tivesse com vida, estaria leproso, cheio de chagas, né? Cheio de lepra. Mas uma vez obedecendo a palavra de Deus, a palavra do profeta, diz que o seu corpo, que sua pele ficou como a pele de um neném, de uma criança. A obediência vale a pena. A obediência faz com que nós venhamos alcançar as coisas e as bênçãos de Deus. Mas se andarmos e estivermos em uma vida, ainda que tivermos coroa como Saul, ainda que tivermos autoridade como Naamã, ainda que seja um grande homem diante de todos, se não houver obediência, nós estamos perdidos. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida.